Olá, sim! Mais de uma pessoa me pediu para fazer um vídeo sobre Star Wars, então aqui estamos prontos para falar sobre Star Wars e como funciona especificamente. Alguns de vocês me perguntaram e um querido colega: Olá, Rafael, viu Star Wars recentemente pela primeira vez? Então, em 1975-76, quando a ideia foi concebida pelo grande George Lucas, que além de diretor é certamente um grande contador de histórias, ele não pensou em fazer uma trilogia, certo? Ele pensou: vou fazer um filme e vou fazer Star Wars. Naquela época, a história era muito longa. Ele pegou a parte central, a parte mais importante da história deste personagem chamado Darth Vader, quando Darth Vader já era quem nós bem conhecemos, certo? Há um passado. E assim, aos poucos, foi fazer uma trilogia, os primeiros filmes, quando as coisas iam muito bem. Na verdade, as coisas foram bem desde o início, porque ele fez seu primeiro filme em 1977. Apresentado em Los Angeles, em Hollywood, no teatro chinês, fez um sucesso tão grande, Guerra nas Estrelas, em 77, que permitiu fazer seu segundo filme, O Império Contra-Ataca, em 1980. Mas atenção que em 77, quando Guerra nas Estrelas saiu, chamava-se Star Wars. Ponto final não dizia Episódio 4, isso é uma reedição de alguns anos depois, que eles adicionaram o título Episódio 4, Uma Nova Esperança, porque é assim que se chama o primeiro Guerra nas Estrelas. Em 1980, o Império Contra-Ataca, em 83, o Retorno de Jedi. Teve uma pausa longa, essa é considerada a trilogia clássica. Pausa de 15 a 20 anos, no final dos anos 90, George Lucas pensou em contar tudo o que aconteceu antes. E aí criou a trilogia prequel, 1999, A Ameaça Fantasma, 2002, Ataque dos Clones e 2005, A Vingança do Sith. Tutto questo compone l'esalogia che è di George Lucas, creata da lui, scritta da lui, e non di tutti i film, comunque sempre regia di lui più o meno, a parte l'episodio numero 5 e 6. Va detto che nel 2012 la Disney acquisisce la Lucasfilm, e quindi partoriscono una nuova trilogia, della quale io per il momento non sto neanche a parlare, non per i motivi mi è piaciuta o non mi è piaciuta, non è questo che ci interessa, ma è per spiegarvi l'esalogia. La trilogia è il sequel. Di conseguenza, mentre il prequel va a raccontare come Anakin Skywalker è diventato Darth Vader. Ok? E questa è l'esalogia di Guerra Stellari. L'esalogia è un film unico al mondo, perché è l'unico film al mondo che ha una colonna sonora così estesa dal grande John Williams, che quindi, come vi dicevo in un video precedente, ha avuto l'opportunità di creare una musica che si estende per 13-14 ore di film, qualcosa di veramente enorme. Ho deciso di fare video più brevi, então este era só um vídeo para introduzir como Star Wars funciona, a escaneação temporal de Star Wars, como eles vão sendo vistos, né? Se você nunca viu, você tem que começar do Guerra nas Estrelas, episódio 4, 5 e 6, porque a trilogia prequel, ou seja, o que acontece antes dos anos 1990 e 2000, dá como certas muitas coisas que você já devia ter visto e que você já devia saber. Por isso a gente fala do termo força, o conceito de filosofia na trilogia clássica, a dos anos 1970 e 1980. Essencial, se você nunca viu Guerra nas Estrelas, começar por esses filmes. E vamos falar um pouco sobre Guerra nas Estrelas, um aspecto específico de Guerra nas Estrelas. Mas é um filme de ficção científica? Não. A resposta é não, absolutamente não, e será sempre não. Por que não é um filme de ficção científica? A ficção científica é um gênero literário depois cinematográfico e nos quadrinhos que pega como tema a tecnologia possível no futuro, certo? Ou seja, algo que hoje não existe, mas que poderia tranquilamente se tornar uma tecnologia que existe em alguns anos. Isso muitos filmes do passado testemunham, tá? Com naves espaciais, coisas que voam e essas coisas. Esse não é o intuito de Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas é um filme operístico. Guerra nas Estrelas é uma ópera, tá? Então não é um filme de ficção científica de jeito nenhum. É um filme que conta as vicissitudes de uma série de personagens, ambientada sim em vários planetas e no espaço, mas que não tem as temáticas da ficção científica. Existem tecnologias, elas nos mostram planetas de tipos diversos, mas não é de forma alguma um filme de ficção científica. Filmes de ficção científica são outros, certo? Tendo posto esse ponto fixo, que é fundamental, eu diria o seguinte:
Até mesmo Star Wars é um filme que, de certa forma, fala até mesmo sobre política, porque ele investiga uma das coisas mais interessantes, em minha opinião, da história do homem, ou seja, o porquê, a um certo momento, quando há uma república que funciona perfeitamente bem, chega um déspota, tudo muda e tudo vira regime. Isso basicamente aconteceu 3 vezes na história. Na época da República Romana, quando, a um certo momento, uma república que funciona perfeitamente bem, plim, e chegam os imperadores. Isso acontece de novo na era napoleônica. O próprio Napoleão tinha sido um revolucionário da Revolução Francesa, um republicano a um certo momento, e ele mesmo se autoproclamou imperador. A República de Weimar acontece novamente na Alemanha, chegando a um ponto em que Hitler aparece e todos nós sabemos bem o que aconteceu com o regime nazista, certo? Então, Star Wars vai diretamente investigar, através da trilogia prequel, estes momentos da história. Não é por acaso que as tropas do Imperador são inspiradas nas dos nazistas e fascistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele vai investigar esse tópico histórico tão importante. Porque na galáxia de Star Wars, na trilogia prequela que vemos, existe uma república que funciona perfeitamente e, em certo momento, um senador se autoproclama imperador do Império Galáctico e funda um Império Galáctico. Assim, na minha opinião, isto é um aspecto muito interessante da exalogia, eu sempre falo de Star Wars, que é raramente abordado, mas que é um dos mais importantes. Além disso, Star Wars tem uma característica peculiar, digna dos melhores filmes absolutos em vários níveis de interpretação. Quando eu era um garoto, é claro que eu assistia a Star Wars como um filme de aventura, um filme com heróis, sabres de luz, monstros para derrotar, naves espaciais, planetas e o mais, uma grande aventura. Quando adulto vi de outra maneira, identifiquei no filme esse aspecto político, muito interessante na minha opinião. E vamos voltar a falar um pouco de Star Wars, porque eu gostaria de falar especificamente de um aspecto da primeira cena do filme, que é a da busca pelos planos da Morte Negra, ok? Pego esse exemplo, na verdade, não tanto para falar com vocês sobre Guerra nas Estrelas, mas nós estávamos fazendo uma série de filmes onde se fala sobre Star Wars, justamente. E eu queria explicar essa coisa fundamental mais cedo ou mais tarde. O MacGuffin. O que é o MacGuffin? Então, o MacGuffin é alguma coisa que faz andar o filme. É a desculpa, ok? Depois, o maior diretor de todos os tempos, o grande Alfred Hitchcock, vai explicar perfeitamente pra gente num vídeo que vou montar aqui do lado, mas o MacGuffin é a desculpa pela qual um roteiro pode se desenvolver. O que são os planos da Morte Negra no começo de Guerra nas Estrelas, episódio 4, Uma Nova Esperança, de 1977? Eles são tudo o que move os personagens. Então, na realidade, desses planos da Morte Negra, a gente meio que se importa, mas a gente também meio que não se importa. É o que permite que a princesa Leia esconda uma mensagem secreta para Obi-Wan Kenobi dentro do robô, que depois chega ao planeta e encontra Luke Skywalker. É isso que permite descobrir como destruir a Estrela da Morte, tendo sido codificado. Resumindo, é isso que faz o filme andar. O MacGuffin está em muitos filmes. No Notorious Amante Perdida de Hitchcock, por exemplo, o MacGuffin é o urânio. O urânio que é usado para fazer as bombas e que o detetive Devlin está procurando junto com sua cúmplice Ingrid Bergman. Há mais exemplos de MacGuffins. Há também um exemplo de MacGuffin em Titanic. O coração do oceano, o famoso joia de que tanto se fala no início do filme, na verdade é a desculpa para a velhinha do Titanic contar toda a história do navio e sua história de amor essencial. E o MacGuffin pode até mesmo ser uma palavra. No seu quarto poder, em 1941, o MacGuffin de Orson Welles é a palavra Rosebud, que, como bem sabemos, o cidadão Kane pronuncia como última palavra antes de morir. É tão famoso que a um jornalista é dada a tarefa de entender o que significa essa palavra. Outro MacGuffin famosíssimo da história do cinema é o Tesouro do Bom, o Feio e o Mal, que é o que todos pesquisam e que faz andar para frente tudo. Mas é também o Tesouro dos Goonies, através do qual a mapa que os meninos descobrem, depois nós vemos uma cena toda que nos fala de tudo outro, de problemáticas de tudo outro tipo, juvenis, do fato do penhoramento da casa, entre outras coisas. Então o MacGuffin é a desculpa que faz andar um filme.
Prestem atenção nisso, muito frequentemente, na realidade, o MacGuffin não notamos mais, em um certo momento, porque nos interessamos na história de amor, nos interessamos no momento de aventura, na cena de ação, e o porquê de estar acontecendo tudo isso fica em segundo plano. O MacGuffin, então, é a desculpa para levar um filme para frente. Não fala de espiões, é a coisa que os espiões procuram, pode ser os planos de um motor de avião, ou os planos de uma bomba atômica, o que você quiser. É sempre chamado a coisa com que os personagens na tela se preocupam, mas a audiência não interessa. Alguém me pergunta o que é um MacGuffin. É descrito numa cena num trem inglês, indo para a Escócia, e um homem diz para o outro do lado oposto, e ele me diz, o que é essa pasta aí em cima da sua cabeça? O outro me diz, ah, é um MacGuffin. E ele diz, mas que diabo é um MacGuffin? E ele diz, bem, é um dispositivo para enlouquecer leões nas ilhas escocesas. E eu digo, mas não tem leão nas ilhas escocesas. E ele diz, então não é um MacGuffin. Obrigado por nos contar.